Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os processos de filhos de pais narcisistas que geralmente você vai ouvir o pai dizer assim, quando ele é narcisista, geralmente a fala dele ele vai dizer, a gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu, mas para eles conviver com os filhos, a visão dele vai mudar. Então quer dizer, eles não tiveram, mas eles vão exigir dos filhos aquilo que eles não conseguiram dar. Então, esses filhos, quando eles são filhos de pais narcisistas, eles vão passar por algum processo até esse filho entender que ele não consegue refazer esse sentimento do pai ou da mãe quando ele é narcisista. Existem alguns processos que os filhos vão passar emocionalmente, visualmente, a pessoa sofre muito até a pessoa entender que ela não vai conseguir mudar a outra pessoa. Quer dizer, ele foi espancado, ele foi maltratado, ele foi abusado de alguma forma, mas ele não quer entender muito sobre essas coisas. Os pais narcisistas, ele só conta a versão dele, da forma dele, do jeito dele, e aí você tenta suprir esse pai ou essa mãe querendo fazer diferente, querendo ser diferente com ele, mas aí até você entender os processos que você vai passar, para que você entenda que você não consegue mudar nada, que você só consegue mudar você, quer dizer, existe o passo a passo para até cair a sua ficha e você entender que você não consegue mudar as astúcias de uma pessoa que ela é pervertida emocionalmente, sentimentalmente, que a Bíblia diz isso, que ela tem um coração corrupto, que ela só vê as coisas de forma como ela quer, como ela entende. Então esses filhos, eles passam por algum processo, que é o que eu vou explicar aqui para você, quais são esses níveis de processo, que se você for filho único, geralmente alguém quando vê um filho único, a pessoa diz assim, deve ser a melhor coisa do mundo ser filha única. Ou filho único, né? Porque o pai quer fazer tudo, quer dar tudo, é a menina dos meus olhos. Só que não. Você pensa, quem tá de fora pensa assim, filho único? Quer dizer, foi criado mimado, foi criado idolatrado, mas não é bem assim como as pessoas pensam. E o filho único, ele deseja muito, queria muito que tivesse outro irmão para ele dividir esse fardo que é ser um filho único. Mas se for um filho que não seja único, esse pai narcisista vai ter o filho dourado, o filho idolatrado e o filho que vai ser bode expiatório para que ele despeje toda a visão negativa, toda a emoção, todo o sentimento negativo. Ele vai idolatrar um e vai desprezar o outro, porque ele não quer sentir, porque ele não quer ver nada que ele não se agrade. Então esses filhos passam por algum processo até ele amadurecer e ele entender que ele não pode nada, que ele não consegue mais nada, ele só consegue mudar a ele só consegue buscar a Deus para Deus explicar para ele a razão do que é um ser narcisista. Quer dizer, todos os filhos de pais, quando são narcisistas, eles vão passar por esse trajeto que eu vou explicar aqui para você. O primeiro, eles vão se aproximar dos filhos apenas para controlar os filhos, para eles mesmos se sentir amados. Os pais narcisistas. Quer dizer, lá na infância ele não teve tempo, vivia para o trabalho, vivia para os amigos, vivia para a farra, vivia para a viagem, ele não tinha tempo para os filhos. Mas quando ele começa a ver que tem alguma coisa para ele usufruir dos filhos, eles vão se aproximar dos filhos, para que assim os filhos se sintam amados. Então ele se aproxima para controlar os filhos, para manipular os filhos. E os filhos têm a visão que agora sim o meu pai vai mudar, a minha mãe vai mudar. Ela agora quer me amar. Então, na visão do filho, ele vai conseguir ser amado. Na visão do pai ou da mãe, quando ele começar a ver as contradições, é quando os pais começam a maltratar esse filho, porque ele não consegue entender essa visão. Quer dizer,
esses pais, eles só se aproximam dos filhos para ele se sentir amado, para ele se sentir idolatrado, elogiado, bem visto. Entende? Então vai começar com o tempo as contradições entre a própria visão. Segundo passo, ele vai invalidar constantemente a realidade desses filhos. Quer dizer, como é que ele faz isso? O filho, ele nunca foi aplaudido, ele nunca foi amado, ele nunca foi elogiado. O filho, esses pais, ele cria o filho dizendo que o filho não sabe nada, que o filho faz tudo errado. Ele não teve paciência de ensinar, mas quando o filho cresce, que ele se aproxima para ter essa visão, essa comunicação, essa razão nova, ele vai começar a invalidar o filho. Que o filho não sabe nada, que o filho não entendeu nada, que o filho não está aprendendo nada. Ele está sempre invalidando, que o filho não faz nada direito, que o filho não está entendendo nada direito. Quando o filho começa a dizer para esse pai que ele tem algum defeito, pai, o senhor não tem paciência, o senhor só me acusa. Ele diz que é o filho que não sabe. O filho não sabe nada. Então, na realidade do filho, o filho começa a acreditar que ele não consegue aprender nada. Porque o pai, ele nunca valida, ele nunca elogia, ele nunca trata bem. Ele está sempre dizendo que o filho não está entendendo, que o filho não está aprendendo, que o filho não faz nada direito, né? Ele está sempre invalidando a própria visão desse filho. Isso é o que o pai ou a mãe narcisista faz com esse filho. Então, ele cria uma narrativa a respeito do filho, para que assim o filho se veja da forma que ele vê o filho. Então ele começa a explicar para o filho, mostrando para os filhos tudo de ruim na terra, que os amigos são falsos, que ninguém presta. Tá vendo esse seu amigo? Ele começa a dizer os defeitos dos amigos, a falsidade dos amigos do filho. Ele começa a criar uma narrativa para aqueles filhos, para que assim o filho se veja da forma que ele vê o filho. Para que assim o filho veja o pai ou a mãe narcisista como a idolatrada, a sábia, a que sabe tudo. O pai, a mãe, quando ela é narcisista, ela sabe tudo. Então ela tá dizendo que o filho não sabe nada, né? Não entendeu nada, não compreendeu nada, não tá aprendendo nada, não faz nada direito. Mas ele vai fazer com que esse filho se veja assim. Porque ele começa a mostrar os defeitos das pessoas, as fragilidades das pessoas, a incapacidade das pessoas. Então, na visão do filho, o pai sabe. A mãe sabe. Meu pai é muito sábio, minha mãe é muito sábia, porque eu que não estou entendendo, eu que não estou sabendo, eu que não estou conseguindo aprender. Porque ele, além de invalidar, ele faz o filho se ver assim. A mãe narcisista, ela faz a filha se ver assim. E no começo, o filho começa a se ver assim. Que ele não está aprendendo, que ele não está sabendo, que ele não está entendendo. Porque eles fazem os filhos se ver dessa forma. Entende? Então, ele idealiza como é que o filho tem que ser. Essa mãe narcisista, ela vai idealizar a filha como é que ela tem que ser. Então, ela vai mostrar alguém para comparar. Olha como é que você tem que ser. Você tem que ser como a filha de fulano. Veja como é que é a filha de fulana. Ela não sai da casa da mãe dela. Ela faz tudo pela mãe dela. Você tem que ser assim. Uma filha exatamente assim. Então ela cria uma idealização. Ela idealiza o filho. Como é que ela quer que o filho tem que ser para ela. Só que ela não é essa mãe que ela tá mostrando, né? Ela tá mostrando a filha de alguém, mas ela não é a mesma mãe daquela pessoa. Então ela só mostra a qualidade daquelas pessoas para que assim esse filho seja igual. Você não tem que me causar problema, você não tem que estar falando dos meus defeitos. Você veja a filha de fulana, não sai da casa da mãe, faz tudo pela mãe. É o tempo todo na casa da mãe. Então você tem que ser igual a essa pessoa. Mas ela não quer saber porque que essa filha é assim. Porque deve ter uma mãe melhor, né? Então, ele só fala por ele, a respeito dele. E ele não aceita que o filho mostre os defeitos dele. Onde é que ele tá errado? Não.
Para ele não tem erro nenhum. E você não tem que estar falando dos meus defeitos. Você tem apenas que aprender comigo. Essa é a visão da mãe narcisista. Você tem que aprender comigo. Veja o que é que eu digo a você. Você não tem que ser como eu sou. Você tem que me ouvir e fazer o que eu estou dizendo para você. É mais ou menos isso que você vai ouvir. Então, eles assumem todos os créditos da vida dos filhos. Quer dizer, esse filho não sabia nada, não aprendia nada, não entendia nada direito. Mas agora que o filho se deu bem em alguma coisa, essa mãe narcisista vai dizer, veja que o que você sabe de bom, você aprendeu comigo. O crédito é dele, não é do filho. Do pai. O crédito é do pai, não do filho. Então, se você sabe multiplicar, se você sabe somar, se você sabe ganhar, você aprendeu com o seu pai. Quer dizer, ele quer todo o crédito. Então, vai caindo em contradição pela visão. E os filhos não conseguem entender essa razão. Os filhos não conseguem pegar essa razão. Por que ele estava desfazendo, por que ele falava mal de todo mundo, por que ele desfazia de todo mundo e desfaz até do filho. Mas agora que o filho se deu bem em alguma área da vida dele, principalmente se foi financeiramente, esses pais, ele quer o crédito, ele quer a responsabilidade. Porque onde você chegou, o mérito não é seu, é meu. Foi eu que ensinei para você, a pessoa que você é, onde você chegou, o que você conseguiu na vida, foi eu que ensinei para você. Quer dizer, cai ou não cai em contradição a razão? A pessoa não tem essa mesma visão, não consegue ter essa mesma visão, porque não é essa verdade que eles estão ditando pela boca, que eles estão o tempo todo falando, porque ele fala uma coisa, mas ele faz outra. E aí começam as contradições, entende? Porque eles querem todo o crédito, todo o valor, né? Eles invadem a privacidade dos filhos. Os filhos não têm que ter privacidade. Para ele isso não existe. Então ele tá o tempo todo. Se for filho que tem diário, ele vai procurar ver no diário, ele vai entrar no quarto, ele vai buscar nos bolsos, nas gavetas do filho, o que é que ele tem para descobrir sobre o filho. Porque para ele, o filho não tem que ter segredo. E ele vai dizer isso pro filho. Quer dizer, você sendo mãe ou pai, você vai dizer, mas isso é normal, a gente procura saber, porque é normal, porque a gente quer o bem do nosso filho. Não, eles vão buscar, dizendo que é querendo o bem do filho, mas ele quer ter alguma arma contra o filho, algum segredo contra o filho. Então, ele não quer que o filho tenha privacidade com nada, a respeito de nada. Ele está invadindo a vida do filho totalmente. E o filho não consegue entender. Então, ele diz para o filho que é por amor. Que essa preocupação e essa manipulação é sempre com cuidado no filho, com amor pelo filho. Mas o filho, com o tempo, vai começar a entender que não. Que ele só se aproxima por uma razão, por um motivo próprio. Por isso que depois ele está desfazendo, ele está desmoralizando, ele está descredibilizando, ele entra em contradição, porque a causa não é a razão. Ele vive pelo um sentimento próprio, por uma razão própria. Ele, o pai ou a mãe, ela quer ser amada, quer ser idolatrada. Então essa mãe, ela tenta isolar esse filho de todas as pessoas. Esse filho não tem que ter amizade com ninguém, não tem que gostar de ninguém, não tem que idolatrar ninguém, porque só ele vai ter espaço para esse filho. Então ele tenta isolar o filho de todas as pessoas. Então quando as pessoas começam a procurar esse filho, até da própria família, se for uma tia que começa a se aproximar dessa filha, se for uma cunhada, se for uma irmã, ela começa até a botar apelido. Ela começa a dizer, ó, chegou atrás de você a sua mãe. Sua mãe fulana chegou. Porque todo o valor que você dá é para essa amiga. Todo o valor que você dá na sua vida é para essa tia. Sua mãe, a mãe predileta da sua vida, a rainha chegou, que é quem você idolatra, é quem você acredita que gosta de você. Ela começa a invalidar o sentimento
comparar o sentimento, mostrar para o filho que o filho dá mais valor à tia, à amiga, à sobrinha, quem chegar para se aproximar. Ele tenta isolar esse filho. Então, para isolar esse filho, ele começa a comparar. Que você dá mais valor à minha irmã do que a mim. Você dá mais valor à sua sobrinha do que a mim. A sua amiga do que a mim. É a sua mãe. Porque você gosta mais dessas pessoas do que de mim. Então ele começa a se vitimizar. Para que assim o filho ache que ele está errado. É o filho que está errado. É a mãe que está certa. É eu que não estou conseguindo entender. Eu que não estou conseguindo ser. Eu não estou conseguindo suprir esse sentimento da minha mãe, porque ela me ama demais. No começo a gente pensa assim, a minha mãe me ama demais, ela se preocupa demais, ela quer invadir demais a minha vida por preocupação, por amor. Só que depois é que a pessoa vai entendendo que não, que ela está causando problema para mim. Entende? Então, eles competem, como eu acabei de dizer, eles competem até o sentimento, os amigos, o espaço, a vaidade, tudo para ele, quando é narcisista, é uma competição. Então, até para os filhos entender isso, demora muito tempo, porque ele vai vendo, na visão do filho, é como se fosse amor. É porque ele me ama. É porque ele se preocupa, é porque ele cuida. Mas a partir do momento que o filho começa a impor algum tipo de limite, é quando esse filho começa a ver que ele vai tratar o filho como inimigo. Ele não aceita essa imposição de limite. Ele tem ódio, ele tem raiva. Então ele vai tentar punir o filho. Você está querendo botar limites em mim? Você está querendo dizer como eu tenho que ser? Você não aceita o meu amor por você? Ah, você não queira conhecer o meu lado como inimigo. Você me aceite como amigo. Essa é a visão dessa mãe ou desse pai narcisista. Que você não está aceitando esse amor. Que você não está acreditando nesse tipo de amor. Então, a cada vez que o filho vai impondo limite, ele vai ficando com ódio do filho. Ele vai ficando com raiva do filho, porque ele não respeita o filho. Porque ele não ama o filho. Porque ele não aceita como o filho é. Ele quer fazer o filho para ele. Ele vai querer fazer o filho para ele. Então, em Jó, Deus ensina isso para você, pela visão, para você entender a razão, quando um sentimento é verdadeiro ou não. Quando a pessoa, ela cria um sentimento próprio. Quando ela cria esse sentimento próprio. Então, em Jó 6:12, Deus diz assim: Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Aqui Deus está explicando, nada que esses pais façam não vai conseguir, porque na maioria das vezes o pai ou a mãe vai dizer, a gente só dá aquilo que ele tem. Quer dizer, ele não deu, mas agora ele vai exigir do filho. Que ele quer ser amado, que ele quer ser respeitado, que ele quer ser idolatrado. Então o filho vai demorar muito tempo a ter essa visão. Por essa razão. Por isso que demora muito tempo. Porque o filho vai acreditando que é amor. Que ele se aproxima para tentar passar amor. Mas não, ele se aproxima para tentar ser amado pelo filho. Agora ele quer ser idolatrado pelo filho. Agora ele quer se aproximar do filho para controlar o filho. Então o filho tem a visão que ele vai se aproximar para dar amor. Não, ele quer amor. Ele quer aquilo que ele não soube dar. Mas ele vai exigir do filho. Que o filho tem que amar, tem que respeitar, tem que botar ele em primeiro plano, tem que acreditar, tem que confiar. Então essas escamas vão caindo aos poucos na visão do filho. As escamas vão caindo aos poucos. E na visão dos pais, quando são narcisistas, que ele vai estar culpando o filho o tempo todo daquilo que ele sente e daquilo que ele não sente, ele também vai culpar. Ele vai dizer que é o filho que não respeita, que é o filho que não quer o amor. Vai perguntar, você tem vergonha de andar comigo? Você não aceita o seu pai, você não me ama. Vai se vitimizar e o filho vai ficar sem entender. O filho, ele não tem esse entendimento, essa visão por falta de razão.
porque não é uma verdade. O que ele fala, a mãe ou esse pai quando é narcisista, não é uma verdade. É uma verdade própria. É um sentimento próprio. Por isso é que vai cair as escamas muito aos poucos. Entende? Então ele diz, então em Jó 6:12 Deus diz: ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita, porque ele está falando tudo por ele. Todo narcisista, ele não tem sentimento pelo outro, ele cria um sentimento. Por isso, ele cria as imaginações. Ele imagina como é que o filho tem que ser para ele. Então, às vezes, você ouve o pai dizer, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Na vez dele, lá com o pai dele, ele disse que não tem como dar aquilo que ele não teve do pai. Mas agora ele vai exigir do filho. A visão muda. Por isso que quando a Bíblia fala do crepúsculo, a mudança do crepúsculo é a mudança do sentimento. O tempo passou, agora ele vai cobrar diferente, porque ele vai se ver diferente. Ele vai achar que fez diferente, onde ele fez da mesma forma do pai. Então ele vai se aproximar exigindo, cobrando, ensinando da forma errada, porque ele se aproxima sem sabedoria, causando facção e divisão na vida do filho, se comparando com o filho, mostrando para o filho como é que o filho tem que ser, comparando o filho com o filho de alguém. Ele faz tudo errado. O pai, quando ele é narcisista, ou a mãe, ela faz tudo errado. Então, Deus diz aqui, né? Os sábios na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas. Andam apalpando, eles estão querendo acertar pela visão. Eles andam apalpadela, porque eles não reconhecem os próprios sentimentos. Anda apalpadelas, como de noite. Porém, não necessitado, livra da espada e da boca deles. E da boca deles. Deus está falando aqui sobre uma morte espiritual. Porém, ao necessitado, livra da espada e da boca dele. Morto não fala, né? Deus está falando, quando a Bíblia fala de morte e de espada, está falando de morte. Mas Deus está falando da morte espiritual. Então, Deus o livra. Deus diz, porém, aos necessitados, livra da espada e da boca deles, e da mão do forte, porque não adianta o filho falar. O filho começa a dizer, pai, você deve ter algum problema. Pai, você está errado. Pai, ninguém presta para você. E ele começa a dizer, você que não entende. Você não sabe o que eu sei. Você não está aprendendo. Você não tem que dizer os meus erros. Você tem que acreditar em mim. Você tem que ser como eu estou dizendo para você que você tem que ser. Então, eles andam a palpadela por conta disso. Então, Deus diz que ao necessitado, porém ao necessitado, livra da espada e da boca deles, e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre de espírito, e a iniquidade tapa a sua boca. O que Deus está explicando aqui? Que a iniquidade tapa a sua boca. Quer dizer, ele vive pelo sentimento próprio, por uma razão própria, por uma emoção própria. Então ele está querendo acertar, ele fala uma coisa, mas faz outra. Ele sente uma coisa, mas ele vai exigir dos filhos o que é que o filho tem que sentir. Como é que o filho tem que ser? Qual é a razão disso? Então quer dizer, quando você deixa esse pai ou essa mãe invadir a vida acreditando que ele é o melhor amigo, é a melhor amiga, que ele só quer o seu bem, é só questão de tempo para que você entenda que não. Que na hora que você não faz aquilo que ele quer, você vai ver que ele trata como inimigo. Ele não trata mais como amigo, ele já não tem mais amor, então ele vai ameaçar. Ele vai expulsar.
ele vai escorraçar, ele vai maltratar esse filho, porque o filho ele não tá conseguindo se sentir amado. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai punir esse filho, porque ele não tá conseguindo, ele se aproximou para ser amado e não para dar amor. E não para ensinar, ele não sabe ensinar. Ele não tem a visão do outro. Quer dizer, o filho demora muito tempo para ter essa revelação dessa própria visão. Tem pai, tem mãe, que quando ela briga com a filha, né? Como já aconteceu comigo, briga, ela vai querer fazer amizade com a própria inimiga da filha. Ela vai tentar se aproximar daquela pessoa que sabe que a filha tem problema. Ela vai para um lugar que, sabendo que a filha tá lá e ela não tá falando, porque ela dá o silêncio como punição para aquele filho. Então ele vai para o mesmo lugar para atingir aquele filho, para maltratar. Eu vou exatamente para o mesmo lugar, vou fingir que ela nem existe. Vou chegar lá, vou pedir a minha mesa, vou me servir, vou mostrar para ela que ela não importa para mim. É um dedo que eu arranquei e joguei fora. Então, quer dizer, esse filho, ele se sente punido. Ele diz, ele se vê, o filho se vê, realmente eu não consigo amar a minha mãe. Realmente eu não consigo amar o meu pai. Eu não consigo fazer nada direito, porque eu não entendo essa visão, eu não entendo essa razão. Porque eu tento melhorar, mas as coisas só pioram. Porque quando tá junto, há uma contenda, há um conflito, há uma briga emocional. Porque não existe sentimento verdadeiro. É isso que Deus está explicando. Então, se não existe sentimento verdadeiro, eu não ensinei, mas agora eu vou querer. Eu não respeito, mas agora eu quero ser respeitado. Eu não amei, mas agora eu vou querer ser amado. E aí é como um choque anafilático. Aos poucos você vai se chocando com aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem paciência, não ensina, não respeita, mas ela vai exigir isso tudo do filho. E o filho, quando começa a perceber a contradição pela visão, ele vai começar a impor limites. E papai, eu quero, ou mãe, eu quero ser respeitada também. Eu tenho gosto também. Eu tenho também a minha privacidade. Você tem que aprender a respeitar. Ele não vai saber respeitar. Ele não vai conseguir entender essa visão. Porque ele vive em competição. Ele vive em competição, ele vive idolatrando a ele mesmo. Então, tudo que ele faz tem um sentido próprio, tem uma razão própria, tem uma vontade própria. É por isso que demora um tempo para que esse filho entenda que ele se aproximou não para amar, e sim para se sentir amado. É o ao contrário. Entende o que Deus explica aqui? Com essa explicação em Jó, isso vem de um sentimento. Então essa mãe ou esse pai, quando ele é narcisista, ele vai dizer, mas a gente só dá aquilo que a gente tem, mas ele vai exigir o que é que ele quer desse filho. Ele vai dizer para o filho como é que o filho tem que ser. Ele vai dizer para o filho como é a fórmula dele de amar, como é o jeito dele de amar. Por isso é que vai começar a cair em contradição. Por isso é que o filho não vai entender essa razão, porque tudo que ele faz é por ele. E a Bíblia diz isso, a pessoa que ela não tem amor ao próximo, tudo que ele faz é apenas por ele, é para ele. Ele se aproximou com um sentimento querendo ser suprido, querendo ser amado, querendo ser idolatrado, mas ele não vai saber conviver. Ele não vai saber porque ele nunca buscou a Deus. E quando uma pessoa ela não busca a Deus, ela cria o seu próprio Deus, ela tem as suas imaginações próprias. Então Deus diz, Deus aniquilará as imaginações dos astutos, de pessoas que são astuciosas, de pessoas que são mentirosas, de pessoas que ela cria uma identidade própria, que ela vai dizer para outra pessoa que ela está fazendo pelo outro. Mas como eu estou fazendo pelo outro, onde eu nunca estou errado em nada? Onde eu não me vejo em situação nenhuma errada com nada, que tudo aquilo que acontece, o erro é do filho. Então quer dizer, se o filho está errado, com quem o filho aprendeu? Com o próprio pai a errar. Porque o pai não ensinou o filho a acertar. Não respeitou.
não soube amar. Entende? A explicação do que Deus dá aqui sobre o narcisismo, quando uma pessoa, ela vive pela uma identidade própria, pelo sentimento próprio, ela não reconhece o outro em nada. Ela não respeita o outro em nada. Por isso que é questão de tempo para que essas escamas vá caindo. Então esse filho, ele vai sofrendo quando ele tem essa visão. Ele vai se questionando com essa visão, porque o filho acredita que realmente ele está fazendo errado, que ele não está sabendo aceitar esse amor, ou que ele não está sabendo dar esse amor a esse pai, mas quando ele consegue dar, quando ele consegue se aproximar do pai, o filho, ele é desrespeitado, ele é desvalorizado, ele é incapacitado por esse pai, porque ele está o tempo todo desfazendo do filho. Ele está o tempo todo rebaixando o filho. Ele não tem paciência. Ele não tem verdades dentro dele. Porque ele cria uma visão própria. Ele cria essa visão, essa idealização. Como é que o filho tem que ser? Com ele e para ele. Com ele e para ele. Quer dizer, tudo que a Bíblia diz é uma verdade. Mas nem todo mundo quer esse tipo de verdade. Porque ele vai sentir. Porque ele vai se oprimir, porque ele quer um Deus que mime ele, que faça aquilo que ele quer, onde ele não faz nada que ninguém quer. Ele não faz nada que ninguém quer. Então, vai caindo em contradição, vai perdendo a razão, vai perdendo a emoção, vai perdendo o sentido desse sentimento, que não é verdadeiro. Entende o que Deus explica? Vai perdendo o sentido. Então quer dizer, eu não posso dar amor a quem não consegue amar. Eu não consigo dar amor a quem não consegue respeitar. O que é que eu vou conseguir fazer? Impor um limite. Impor um respeito. Eu vou me posicionar para que essa pessoa não invada mais a minha vida. E quando eu me conhecer, eu vou entender que o que a outra fala diz respeito a ela e não a mim, porque agora eu me conheço. Mas quando eu não me conheço, quando a pessoa quis me fazer, quando a pessoa quis que eu me visse da forma que ele via, eu não consigo entender. Eu perco esse entendimento. E quando eu perco o entendimento, eu perco a paz. Eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Eu sou uma pessoa emotiva. Eu vou acreditando na minha visão, na minha razão. Então eu acredito que o meu pai agora quer me amar. Mas quando eu tento me aproximar, quer dizer, se ele não viu as qualidades do pai, se ele não viu a bondade do pai em lugar nenhum, se ele não conseguiu se dar bem com o pai, como é que ele vai conseguir se dar com o filho? Se ele teve problemas e não soube perdoar, e não buscou a Deus para ser remido, para ser lavado, como é que ele vai entender essa visão? Ele só vai querer ter razão. Entende por que é que você vê que o narcisista, ele sempre tem razão? Ele nunca está errado em nada. Tudo que ele passou, todo mundo errou, menos ele. Porque ele não consegue ter essa visão. Porque só quem dá a visão é Deus. Se eu não sou humilde para me humilhar para Deus, se eu creio em um Deus que tem que fazer a minha vontade, vai haver essa contradição com os próprios filhos. Vai haver essa contradição com os próprios filhos. Então, no máximo, o que é que esse pai vai conseguir fazer? Condenar o filho, julgar o filho, maltratar o filho, ou desprezar o filho. É o máximo que ele vai conseguir. É dizer, eu tentei dar, eu fiz, eu aconteci, mas ele não consegue se comunicar. Porque uma pessoa que ela é impaciente, a paciência é uma dádiva dada por Deus. E uma pessoa que ela sabe que não tem paciência, que ela não consegue, mas ela não crê no pecado, ela está travada. É uma pessoa que está presa. E ela ainda ignora a própria visão. Por quê? Porque ela só tem visão própria. Sentimento próprio. Então ela está indo contra a Deus, a criação de Deus. É uma pessoa que descrê em Deus.
Ela busca Deus para que Deus faça a vontade dela. Mas ela não faz a vontade nem de Deus e nem de ninguém. Ela não consegue fazer. Ela não consegue se comunicar com as pessoas. Ela está o tempo todo julgando, criticando, desfazendo, desmoralizando. Porque é um sentido próprio, é uma visão própria, é uma razão própria, que nem eles conseguem entender. Então eles tentam mudar. É uma mudança totalmente externa. Então Deus diz que o que é que ele faz? O que é que Deus explica aqui? O que é que ele faz? Ele aniquila as imaginações dos astutos, de pessoas astuciosas que buscou uma visão e uma razão própria, um sentido próprio, uma pessoa que viveu fugindo do próprio sentimento, uma pessoa que ela quis viver pelo sentimento próprio. Uma pessoa que quebrou todas as leis de Deus e acredita que não precisa se arrepender de nada. Então você vai ver que vai existir essa falta de comunicação. Uma pessoa que ela se molda por fora e ela não se molda por dentro, que essa mudança tem que ser de dentro, então ela quer esse tipo de Deus. Esse Deus que não fala a verdade, esse Deus que não ensina nada, esse Deus que não quer saber de passado, ele acredita que o passado não influi na vida dele, então ele fica travado. E nessa trava, os filhos vão acreditar que vão conseguir passar amor para esses pais. Onde, na verdade, os pais, eles se aproximam querendo não amar e se sentir amado. E quando ele percebe que ele não é amado, que ele não sente, ele começa a punir esse filho. Ele começa a maltratar esse filho. Ele começa a condenar esse filho. Ele começa a dizer para o filho, era melhor que você quisesse o meu amor. Mas já que você não quer o meu amor, você vai me conhecer a parte ruim que eu sou, o que eu tenho de ruim dentro de mim, que eu quis lhe dar, mas você não quis receber. É mais ou menos isso a visão do narcisista, entende? Porque ele não busca Deus como Deus ensina, e sim como ele quer e como ele já é, sem remissão. Uma pessoa que ela não tem remissão dentro dela, que ela não se vê errado em lugar nenhum da vida dela, com certeza ela vai ver os filhos como errado. Então, ou ele vai maltratar, ou ele vai desprezar esse filho. E por isso, os filhos, quando eles são de pais narcisistas, eles vão passar por um processo. Esse processo até vir uma realização, uma realidade visual. Quer dizer, agora eu estou entendendo. Agora eu estou vendo que a minha mãe não foi a única vítima do mundo. Quer dizer, antes ela dizia que o que todo mundo fez com ela, como se ela nunca fez nada com ninguém. Ela nunca fez nada com ninguém. Mas agora o filho começa a entender que agora sim ela está fazendo com o próprio filho. O pai ou a mãe que ele maltrata o próprio filho porque ele não tem sentimento. Mas ele vai dizer sim que tem sentimento. É você que não quer receber o meu amor. Esse amor que não é um amor verdadeiro, é um amor próprio, é um sentido próprio, porque uma pessoa que ela não ama, ela não respeita. Uma pessoa que ela não ama, ela não tem humildade, ela não tem capacidade de amar. Então ela vai cobrar, ela vai exigir, ela vai se vitimizar, mas ela não tem a visão do amor. Ela desconhece a respeito disso. E por isso é que ela nunca vai entender que a visão e a razão, a fala, dá sentido a uma emoção. E uma pessoa que passou a vida toda falando mal, porque ela não crê em Deus. Porque ela não tem visão desse mal. Entende? Então quer dizer, ele perverteu o seu coração. E uma pessoa que ela tem o coração pervertido, ele vive de ilusão. Por isso Deus diz que Deus aniquila as imaginações dos astutos, que ele não quer ouvir, que ele não quer saber, que ele não quer entender, que por mais que você diga que tem algo errado com ele, ele não quer saber. Então o que é que ele vai conseguir saber? Ele vai querer ver os erros dos outros para dizer, mas você também está errada, mas você não está sabendo, mas você não está entendendo. Ele não fala mais dele. A pessoa que ela tem um coração corrupto, ela não consegue falar dela.
E se ela não consegue falar dela, ela vai mudar por fora e não por dentro. Entende o que Deus explica dessa remissão? Se ela não consegue falar dela, ela não muda por fora, por dentro. Ela muda por fora. Então essa mudança não tem permanência, não tem consistência, não tem respeito, não tem humildade, não tem privacidade. Então ele quis tudo que ele quis era apenas para ele, mas ele não vai saber dar para os filhos. Não existe isso. As pessoas querem o impossível de Deus. E Deus não quebra as suas leis. Ele explica isso. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.